A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Pátria Amada Cristã, tudo bom com vocês, queridos? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações e vídeos concernentes à obra de Deus na congregação cristã no Brasil e mundo afora. Irmãos, vamos colocar aqui uma palavra da Vila Ré, dia 1º de fevereiro de 2026, Mateus capítulo 4. Ancião Neném pregou pela guia do Espírito Santo e revelação da palavra deste Deus maravilhoso, aonde Deus tem nos dado este domingo várias pregações e Deus tem abençoado o seu povo na terra, né? Vários cultos estão chegando até nós, mas esse Deus é maravilhoso, irmãos. Santo Deus. Deixemos aqui os nossos pedidos de orações. Deus sabe de todas as coisas que acontecem na nossa vida, né? Vamos então ouvir na mesma comunhão, queridos? Vamos lá, juntamente, vamos lá. Deus seja louvado. Amém. Vamos ler no Evangelho de Mateus, a ajuda de Deus. Quatro. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, e chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, que está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Tomar-te-ão nas tuas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, eis que chegaram os anjos e o serviram. Até aqui. Amém. Repetimos aqui por várias vezes, pois está escrito o título do tentador, mas não deve estar na nossa boca, no cotidiano, não faz bem, mas aqui é o que está. E aqui foi o grande momento, um dos grandes momentos da missão do Senhor Jesus, que tinha sido batizado, que hoje nós ouvimos aqui, embora expressando uma alegria muito grande, o regozijo pela graça, e ouvimos também que os problemas fazem parte da vida, para o crente, para o descrente. Nós passamos quase que as mesmas coisas, porém, na graça cumpre conosco o que está escrito, que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Então, para nós já começa
ocorrer coisas diferentes. Nessa grande avenida da vida, nós temos que ir escolhendo o que nos é conveniente e aquilo que não é conveniente. Antes, resolvíamos do nosso jeito, sem saber o que poderia ocorrer, o resultado, mas era feito sem pensar. Depois que o Senhor nos chama, nós começamos a pôr na balança as nossas escolhas, as nossas decisões, e disso resulta um pouco mais de preocupação, mas é o fruto da nossa fé. E o Senhor aqui, logo que foi batizado, foi submetido a essa tentação pelo deserto. Foi 40 dias e 40 noites sem trégua, frente a frente com a força das trevas, glória ao nome do Senhor, submetendo com muitas artimanhas o Filho de Deus, buscando um jeito de fazer com que ele se rendesse a alguma tentação. Bendito seja o Senhor. E de todas as formas, aqui é tudo muito resumido, e socorreu logo depois do jejum. Passando o jejum, é lógico que terminando o jejum teve fome, ele jejuou porque a tentação seria cruel, irmãos. E num outro lugar, falando de Jesus, quando estava se aproximando o momento dele sacramentar sua missão, está escrito que ele passou a orar mais intensamente. E tudo isso é uma orientação para todos nós. E a pessoa que vai, dependendo do lugar de onde vai, para a tarefa que busca, para o objetivo que busca, é a preparação que ele cria, os recursos que ele pega, ele se prepara para aquilo que ele quer buscar. Espiritualmente, nós só temos desafios nesse mundo, de muitas tentações de todos os jeitos, irmãos. E sem oração, sem busca, nós vemos aqui que ele jejuou 40 dias e 40 noites e depois teve fome. E a fome vem, e o tentador sabe quando vem a fome. E o tentador conhece a nossa natureza e a fome que ela tem de uma vaidade, de um costume, de uma ação, de um desejo, de alguma coisa. Ele nos conhece muito bem e ele traz o seu prato bem na hora da fome. E é por isso que é necessário nós estarmos sempre ligados ao Senhor, numa santa comunhão, orarmos, congregarmos, servirmos ao Senhor, porque Ele sempre tenta de um jeito, tenta do outro, para nos fazer curvar ao seu capricho, à sua forma. Mas bem-aventurado é aquele que vai seguindo a vida e adorando somente a Deus e a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória ao Senhor. Se com Jesus Ele fez o que fez, foi atrevido como foi, o que Ele não faria conosco. Por isso que tem culto, tem reuniões de jovens, tem reunião da mocidade, tem os conselhos materno, paterno, para que o jovem não confie em si mesmo, na sua destreza, conhecimento, esperteza, porque o tentador não respeita nada disso. Ele não olha tamanho, não olha idade. Se ele foi usado em desafiar Jesus Cristo, imagina o que Ele não fará conosco se nós cochilarmos, desistirmos de orarmos, irmos cedendo. Ele faria conosco o que está fazendo com o mundo. A terra está em alvoroço, o homem se encontra vencido, submetido a tentações
que denigre o seu jeito de ser e não tem reação. Mas quando ele entra no caminho do justo, que sai para orar, dorme orando, acorda orando, congrega, ele entra e acontece o que nós acabamos de ouvir: por um caminho ele vem, por 7 ele sai. Glória ao nome do Senhor. E o Senhor foi vencendo ele etapa por etapa, até que no final ele desistiu. Não desistiu de vez, porque em Lucas ainda fala que o tentador, terminando aquela tentação, ele se ausentou de Jesus por algum tempo. Então ele vai, ele volta. E disse Deus, quando no encontro com seus filhos, e que Jó também foi objeto de referência: de onde vens? De andar e rodear, de passear pela terra. Vistes o meu servo Jó? Então ele passeia, ele anda, ele transita pelo mundo todo. Aonde houver uma brecha, uma casa desguarnecida, ali ele entra, destrói uma família, desconstrói uma casa, algema um menino sem ter metal na mão, prende pelo vício, prende pela droga, prende pelo costume, prende pela maldade. E hoje Deus manda esta palavra para nós aqui, a tentação de Jesus, porque todos nós estamos expostos a ela. Tão logo a gente sai daqui, o cenário muda, o ódio está na rua, a cobiça está na rua, a malícia está na rua, a nudez está na rua, a sensualidade está lá fora, toda sorte de males está solta neste mundo. E a gente sai daqui deste lugar, depois de um culto tão abençoado, vamos para nossa casa, ou para o lugar do nosso destino, levando a promessa de uma palavra. E Jesus fala no lugar: assim como eu venci o mundo, vós vencereis também. É a promessa da palavra. Mas é necessário um pouco mais de empenho. Se Jesus, sendo Filho de Deus, pelo fato de estar numa natureza humana, ele jejuou, ele buscou, ele intensificou a sua busca junto ao Pai. E o Senhor nos fala pela palavra: vamos orar mais, intensificar a nossa busca, uma comunhão mais aprimorada, mais ajustada, porque ele não culpa ninguém. Assim como numa guerra, toma algum soldado de vez em quando e dá o batalhão todo, volta e meia, todo pelotão que volta faltando alguém. É o soldado que pereceu, é o soldado que foi atingido. E vamos começar a semana protegidos pela palavra. Ele não poupa ninguém, de forma alguma, filho de ninguém, seja quem for. É o menino que recita, é o porteiro que ajuda, é o pregador que prega. Ele não respeita, ele só para quando encontra alguém que teme o nome do Senhor, que caia sobre nós o temor de Deus. O temor é a diferença. Deu trégua, abriu brecha, daqui a pouco é mais um e mais outro. E Deus ilumina os mais antigos até para dar um alerta para a igreja. Mas mesmo com alerta, a curiosidade é grande, é muita atração pela carne. E daqui a pouco o espiritual morre dentro de nós. Mas olha aqui, chegou Jesus e foi superando, até se ver livre desse mal tão grande. Esta é a palavra curta que Deus nos manda aqui nesse domingo, porque nós não enxergamos, e Deus não nos permite enxergar, mas alguém está aqui congregado hoje, enfrentando uma tentação muito grande.
Dá glória a Deus, que você vai voltar para casa sem ela. O Senhor te liberta aqui hoje, dentro desta casa de oração. Volta para casa em paz. Esta fala mentirosa que te atordoa, que te incomoda, que te aprisiona, que está levando a tua casa para um canto escuro, para um funil, e vai trazendo um definhamento muito grande. Aleluia! A palavra te anuncia. Não tem dia que a gente não sai de dentro de casa e parece que ainda é 6 horas da manhã, e quando vai ver já é 10 horas, a gente pensa que lá fora está escuro, como escuro está dentro de casa, mas quando abre a janela, o sol está alto, o dia está bonito. Deus hoje abre as portas da tua vida, o sol já está alto, a alegria já te alcança. Sai desta clausura e vai servir a Deus com alegria, com prazer, com satisfação. Essa forma de atribuir a isso ou aquilo a sua angústia, a sua dor, esquece disso. No meio disso está essa mão, este ser que foi ousado enfrentar o Senhor e tentá-lo. É Ele, não são pessoas que são ruins, é Ele que toma pessoas, é Ele que induz as pessoas, é Ele que corrompe as pessoas. E teu filho nem é tão mau ou não é mau, é o tentador que é mau. E por esta razão, como mãe você chora, como pai você chora, mas está aqui a palavra. Teu choro também vai parar aqui hoje, porque Deus vai tomar conta dos teus filhos, da tua filha. Glória ao nome do Senhor. Então ele disse finalmente: tudo isso te darei, se prostrados me adorares. Então disse Jesus: vai-te, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Depois disso o diabo o deixou, e aí veio melhor. Os anjos chegaram e o serviram. Então dá glória a Deus e vai para a tua paz, para a tua casa em paz, porque vem vindo lá do alto os anjos de Deus para te servir, para te socorrer. Deus seja louvado. Amém. Com uma oração agradeçamos a Deus. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Santo Deus, irmão. Culto glorioso, Vila Ré, dia 1º de fevereiro de 2026. Mateus capítulo 4. Ancião Neném pregou pela guia do Espírito Santo. Deixemos aqui os pedidos de orações. Deus abençoe a todos. Fique com Deus.